aula aí, né, da nossa matéria que a gente iniciou aí, de manutenção elétrica predial e industrial, né, a terceira aula. E, e relembrando, né, que essa aula de hoje, ela já vai estar constada gravada, né, conforme nós alinhamos, né, e os informes que eu já enviei para vocês, né, mensagem. Vamos só compartilhar antes da gente dar continuidade, né, nossa web aula de hoje. Então, pessoal, fazendo o setting, né, nós já tivemos duas aulas aí, a do dia 6 do 3, a do dia 3 do 3, né? Então, nessa terceira aula, vamos falar, assim como eu disse antes, né, vamos procurar dar prioridade primeiro à discussão das SAPs, né, das três SAP. A gente falou basicamente, né, da primeira, né, que a tarefa é de você fazer um relatório, né, de manutenção da sua própria residência, né, não precisa ser igual do projeto que eu mostrei de exemplo para vocês, né, e também do memorial descritivo. A gente já vai falar da terceira SAP, né, mas seguindo em conformidade com a última aula, né, que a gente comentou, né, e é a questão, né, de a importância da gente fazer as nossas pesquisas, né, principalmente quando vocês chegarem à matéria que ela tem um fórum, né, então é basicamente o fórum, você faz a pesquisa e emite um juízo sobre aquele assunto, por exemplo, as redes inteligentes aí de energia elétrica, né, que estão não só ligados ao sistema elétrico de potência, mas, né, está ligado à informação, né, relacionado à potência, temperatura do transformador e outras coisas, né. Então, é basicamente essa matéria, essa que a gente está fazendo aí, né, eu não tenho fórum, né, mas a gente já está fazendo já um spoiler para próximas disciplinas aí, né? Então, só relembrando aqui, e, né, e antes da gente continuar, né, a gente fazer o nosso momento aí de reflexão, né, sobre alguns assuntos, né, que a gente precisa, principalmente, a gente falou da aula passada de instalações elétricas, né, no geral, instalações provisórias. Hoje a gente vai falar da segurança do trabalho, né, relacionada a essas instalações, né? E aí, como eu disse na aula anterior, né, vocês precisam ter uma referência, né? E ainda, né, além de perder o tempo, né, que na verdade vocês estão perdendo, vocês estão investindo o tempo, vocês gastam tempo fazendo a pesquisa e depois, né, vocês gastam outro tempo tentando validar, né? Igual eu falei, os produtos do Senai, você tem essa facilidade, né? Porque você já tem uma pré-validação de profissionais, né? Todos as UCs que eu ministro aqui, por exemplo, eu na qualidade de engenheiro eletricista e também engenheiro de segurança do trabalho, eu faço, né, avaliação das tarefas mesmo, que já existem, as tarefas padrão da própria disciplina, né? Eu, quando faço a correção, faço a verificação, eu vejo, né, se elas estão em conformidade, se condiz com, não só com a teoria, mas se condiz com o que está no mercado, né? Então, é sempre importante, todo material de qualquer curso que você adquire, que você está fazendo, é bom ter essa validação, né? E tem essa dica aí, né, do Senai Play. Eu vou até deixar, eu deixo, vou deixar o link aqui na descrição para ficar no registro. Deixa eu só preparar aqui.
Esse de hoje vai ficar registrado aqui. Outro foi instalações, né? Instalações de canteiros de obra, ou seja, instalações provisórias. E lembra que eu comentei, né? Essas instalações provisórias, elas podem ser, né, virar instalações permanentes, porque principalmente quando for um projeto industrial, geralmente você já pega uma carga que seja próxima àquele valor, né? Ao valor por exemplo, eu vou construir uma subestação de, sei lá, de 300 kV. Então, o ideal eu falo kV, né? Eu tô reduzindo demais, né? Kilovolt ampere, né? Assim como está lá já considerando considerando a potência aparente, né? Não só a potência que realiza trabalho, porque tudo tem perda por efeito Joule nos enrolamentos, né? Você tem perdas mecânicas quando de uma máquina rotativa ou máquina linear, né? Só já deixar o vídeo engrenado aqui para a gente analisar sobre ele. Só um minutinho, pessoal. Só, só ver se ele tá ok aqui para não dar nada errado. Não, beleza. Vamos fazer uma análise nele. A gente continua com o ponto a ponto, né, da explicação da SAP, né, da última SAP, e daí as próximas aulas, né, vão ser só para a gente tirar dúvida, rever alguns assuntos da matéria, né, relevantes, tá bom? Só fazer o compartilhamento da tela inteira. Vou compartilhar o áudio aqui, né? Não posso esquecer disso. Beleza, pessoal, vamos lá. Aí tá vendo? Tá mostrando todo o contexto, né? Já vindo direto da parte da distribuição, né? Já provavelmente, né? Para a entrada de energia, né? E relembrando, né? A primeira aula, a aula inaugural que a gente teve, né? A manutenção, né? Você vai manutenir, ou seja, deixar do jeito que está, como foi instalado, né? As instalações elétricas, ou seja, o objetivo é uma boa manutenção, né? Uma boa prática de manutenção é, a, é os usuários não perceberem que essa manutenção foi feita, né? Ou o ideal é você ter uma manutenção programada, né? Dependendo aí, né? Se for uma organização, né? Uma indústria, até logística, né? Vamos lá. No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Então, pessoal, né? A importância que como se diz, o técnico, né? Ao contrário do que muitos acham, né, ele não é seu inimigo, né, ele não é seu delator, né?
ele, o trabalho dele é, é fazer com que você, né, por exemplo, um dos principais trabalhos de um técnico de segurança numa obra, por exemplo, é fazer a verificação se todos os componentes aí do grupo, né, quem vai fazer a instalação, né, que você tem o projeto e você tem a execução, né? Então ele vai verificar que se os executores, né, eletricista predial ou eletricista industrial, aí dependendo se for um eletricista de distribuição, igual mostrou aí um cesto aéreo, né, um eletricista de linha viva de distribuição, LVD, né? Aí tem o linha viva de transmissão, tem o montador eletromecânico, que ele vai montar as torres, né, na fase de implantação, né, antes do start daquela subestação ou de uma indústria, né, o chamado comissionamento, né. Então, o técnico de trabalho, ele tem que acompanhar você, né, e tem que garantir que você esteja com os EPIs, com os EPCs, tudo de acordo, e daí, dependendo da natureza do trabalho, qualquer, né, atividade que você for fazer, por exemplo, o eletricista de distribuição, ele fica de plantão. Então, nesse plantão, ele virtualmente, ele não faz nada, ele fica o quê? À disposição. Aí, quando aparece no itinerário dele, no cronograma, né, geralmente é um cronograma do dia, né, de serviço, um cronograma de ações, aí sim que ele vai gerar a ordem de serviço e aproveita naquela OS, né, aí faz a análise preliminar de risco, né, para saber quais são os riscos e, em função desses riscos, que EPIs que eu vou utilizar, que EPCs que eu vou utilizar. O EPC, ele está estendido também a sinalização de segurança, né? A sinalização de segurança é uma forma de proteção coletiva, né? Por exemplo, não é à toa que o pessoal lá da linha Viva, já que está fazendo manutenção em rede energizada, utilizar o quê? Aquela roupa, né? Aquela roupa cheguei, aquele laranja, para justamente ele ter uma cor viva, né? Para justamente ele ter um destaque, né? Então, qualquer serviço que você for fazer, você tem que gerar uma OS ou PT, né, dependendo da permissão de trabalho, né, PET também, tem vários nomes. Aí essa OS, essa permissão de trabalho, ela integra vários documentos, né, o documento de entrega que foi comprovado, que foi entregue o EPI, que foi entregue o EPC e que aqueles funcionários que estão naquele plantão, por exemplo, eles estão naquela atividade. Aí, se for uma equipe pequena, né, uma equipe externa, ou de chão de fábrica, né, por exemplo, ali na Ambev, o pessoal, aí tem uma tag, né, que aí você coloca em frente ao quadro de distribuição e essa tag mostra que que fulano de tal está fazendo o serviço, iniciou o serviço naquele circuito, a tag fala favor, não acionar esses circuitos, né, ou desligar, e ainda você coloca o que é a trava para garantir, mesmo, né, que a pessoa mesmo que tenha lá a sinalização, a trava de segurança, o bloqueio que só você vai poder tirar naquela hora. Então, a gente tem que pensar nisso. Você pensa primeiro na segurança, para depois você o quê? Você fazer o trabalho, executar o mesmo. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir com que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desse Geralmente, assim, fazendo um adendo aí, né? O grau de risco, geralmente, para quem trabalha, principalmente na execução de serviços, né, com eletricidade,
ele já é relacionado à periculosidade, né? Ou seja, o, 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 o trabalho periculoso, ele pode provocar um acidente que, inclusive, né, o mórbido dele, né, pode provocar ao óbito, né, ou um acidente grave. Aí já a insalubridade, por exemplo, ela vai deteriorando o trabalhador, vamos supor, um ambiente muito ruidoso, né? Porque, assim, pelas normas do trabalho, você utilizar um equipamento de proteção individual ou você utilizar um EPC, como se diz, é a última coisa que você deve fazer. Então, quando não existe meios, né, de eu suprimir aquele ruído ou de eu tirar o risco, de uma eletrocução, quando não tem jeito, aí sim que eu forneço o equipamento de proteção individual e que eu forneço os EPCs para o colaborador, né, o funcionário utilizar, né? Em último caso. Então, o departamento, né, dependendo da empresa, tem, né, um departamento, além de engenharia, tem um departamento de segurança do trabalho, né? Então, em último caso, quando eles fazem as análises aí, né, quando essa empresa tem um quantitativo em conformidade lá com a NR4, né, de ter um corpo especializado, né, com engenheiro de segurança, né, assim como é lá na CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, né, então é quando, né, lá em conformidade com a NR4, né, quando tem esse quantitativo de funcionários, por exemplo, em uma obra, toda e qualquer obra, se você tem 200 obras, sempre, né, vão ter 201 técnicos de segurança. Por quê? 200 para cada obra e você tem um técnico de segurança, um geral, um que coordena toda e qualquer obra. Às vezes, dependendo do quantitativo, né, você vai ter né, vamos supor, dois chefes que vão coordenar, sei lá, metade das obras, mas sempre você vai ter, né, a quantidade de obras, quantidade de técnicos de segurança no mínimo. Às vezes, dependendo, tem que ter uma enfermeira do trabalho, tem que ter o médico do trabalho, ele já faz um plantão, né? Aí, às vezes não precisa ser na própria empresa, é na clínica lá onde o médico do trabalho atende, né? O engenheiro de segurança, né? Dependendo das demandas, a necessidade, né, desse profissional tá atendendo aí, né? E geralmente é em função do quantitativo de funcionários. Quanto mais funcionários eu tenho que ter esse departamento de segurança do trabalho que está, né, engajado em manter a saúde e a segurança do trabalhador, né? E ao contrário do que muitos pensam, a segurança do trabalho, ela não é gasto, ela é investimento. É melhor você ter o funcionário, né, para realizar o trabalho do que, né, você parar e ainda é pior, parar um serviço em função de um acidente, porque aí gera transtorno para a empresa. Quando eu falo transtorno, a empresa, né, vocês têm que ter vocês têm que ter um mindset. Você tem que pensar ora como colaborador, como funcionário e ora como empresário, né? Como empresário, você você está o quê? Você está perdendo dinheiro se o pessoal não está trabalhando. Agora, como funcionário, né? Se você não está trabalhando, e dependendo do seu regime de trabalho aí, às vezes é por turno, né? Se você não faz aquele turno, então você teoricamente não trabalhou, né? Então, aí dependendo da natureza aí, como se diz, é ruim para todos. Esses técnicos começa em 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época,
trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação. E também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança em medicina do trabalho. E em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança, ela é fundamental, eu diria cada vez mais necessário. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade. Pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer, essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade. A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários. Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho. O trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico de segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo a análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. É aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento, né? Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo está ok, eles fazem o desligamento, tendo tudo ok, e o pessoal dá andamento lá mais para frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Prazer, obrigado. Então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalhar em altura, para elevação do guindaste? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto da trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaste, tá bom? Só um adendo aqui, pessoal, vocês estão percebendo que o da aula anterior, né, que a gente viu lá sobre canteiros de obra, né, instalações provisórias, aí até comentei, né, que a informação lá, ela não estava completa, né, tinha só o cinto abdominal, vocês estão vendo aqui ele já falou, já atualizou, né, já falou sobre o cinto tipo paraquedista, que além da parte abdominal que tinha antigamente, né, e o de antigamente, relembrando aí, né, que ele era couro, né, esse aí é um material sintético, né, então você tem a parte abdominal e a parte, né, o suspensório, tá vendo que ele passa aqui nas pernas, né, então ele tem vários pontos e antigamente ele só tinha um ponto atrás aqui de ancoragem. Hoje em dia ele tem essa parte aqui atrás e também tem na parte da frente.
né? Basicamente, a parte abdominal, você põe o talabarte de posição, né? Que deixa você posicionado e seguro, né? Lá na rede aérea. Daí você vai ficar o quê? Com as duas mãos livres para você poder fazer a montagem, desmontagem, tracionamento de cabos, né? Porque antigamente tinha profissional, né, que ele ficava segurando o primeiro, assim, vício, né? Igual quando a gente dirige aí, quando o pessoal dirige sem tirar uma carteira, né? Você já tem os vícios, né? Do mesmo jeito, né? Um dos vícios do eletricista, não só o de distribuição, né? Mas também quem acessa locais em altura, né? É ficar uma mão segurando, né? Como se diz, ancorando o corpo. Aí você deixa a outra mão para você fazer a tarefa, né? Mas o ideal é você utilizar um talabarte de posição. A esse talabarte de posição vai te ancorar em um local e suas duas mãos vão ficar livres para você fazer montagem, desmontagem, tracionar cabos e por aí vai. Que é serviço. E é aqui que eles estão, é isso que eles estão fazendo. Apesar deles ter esse Sky aqui, ó, às vezes o pessoal, eles não utilizam o Sky, não. Geralmente eles utilizam um guindalto hidráulico, né? Que aí troca a ponteira dele. Por exemplo, uma ponteira serve para você elevar postes, né? Basicamente elevar cargas e fazer a implantação dos mesmos, né? E você pode trocar a ponteira pelo cesto acoplado, né? Mas aí, no caso, essa equipe aqui, pelo que eu vi, eles, além de fazer trabalho de redes, fazem também trabalhos de linha viva, né? E, em geral, o serviço que eles estão fazendo aqui, né, que é uma transferência de uma rede, de um posteamento que no local em que ele é particular, né, para um outro local que é um local público e também, né, de propriedade, né, essa faixa de servidão da própria concessionária de energia, né? Vamos continuar aqui. Olha, tá vendo os pontos? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando um detector de tensão. Entendi. Um apito quer dizer que tá ligado, é Quer isso? dizer que está ligado, está passando energia. Ah, e outra coisa, né, que eu não mencionei, às vezes, quando não há, né, a possibilidade de você colocar escada, às vezes o terreno ele tem ele é muito irregular, né, não dá para você fixar a escada. Daí a empresa, se ela não tiver o cesto aéreo, ela pode utilizar o guindalto hidráulico com cesto acoplado, que é a segunda opção. Sempre quando é um trabalho em rede de distribuição com a rede energizada, né, ou então uma poda de árvore, primeira opção é o cesto aéreo. A segunda opção é um cesto acoplado. E a terceira opção, quando eu tenho que fazer esse serviço, e é um serviço de emergência, não pode deixar para depois. Daí o engenheiro mecânico vai fazer uma anotação de responsabilidade técnica explicando o porquê que eles não estão utilizando a primeira opção, que é o cesto aéreo, a segunda opção, que é o cesto acoplado, né, falando da urgência e da gravidade da situação, e autorizando, mediante a supervisão dele, né, utilizar o cesto suspenso, que na verdade o cesto suspenso ele é entre aspas, um gatinho, é uma adaptação, né? É uma adaptação de um guindalto que no início, né, que ele era exclusivamente para elevação de cargas, né? E aí ele começou, sem muito critério, ser utilizado para elevação de pessoas. Aí só depois que criaram o cesto acoplado para elevar pessoas também no mesmo equipamento que eleva cargas, e, finalmente, né, o cesto aéreo, que foi a evolução final, né, que para redes até 34,5 kV, às vezes 69 kV, né, mas aí você tem que utilizar o método à distância, né. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eles estão relembrando, eles estão fazendo as 5 regras de ouro aqui, lembra? A gente comentou na primeira aula
que uma boa manutenção, seja uma manutenção predial ou industrial, ou até do sistema elétrico potência, eu tenho que o quê? Estar alinhado, né? Andar com a NR10, né? Serviço, instalações em eletricidade debaixo do braço, ou seja, eu tenho que estar com ela na ponta da língua e os seus ditames. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado DTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados. Aí, tá vendo? São duas equipes. Uma equipe, essa equipe que ele falou que vai entregar esse documento aí, o DTD, é a equipe de linha morta, chamam vulgo linha morta. E essa equipe, essa que está aí fazendo serviço, é a de linha viva, né? Trabalhos em que há necessidade, né, a necessidade não há possibilidade de eu desenergizar, daí a linha viva entra em ação. Mas outros trabalhos que você faz o desligamento, daí a rede morta é que ele entra em ação. Mesmo o pessoal da linha viva sabendo, um dos pré-requisitos, por exemplo, não sei se vocês sabem, um dos pré-requisitos para você ser da linha viva de distribuição ou linha viva de transmissão é você já ser eletricista de distribuição. Aí, geralmente, dependendo aí da empresa aí, né, tem o manual de medicina do trabalho da própria empresa, que o departamento, né, de segurança do trabalho da mesma cria, né, e com regras, às vezes com cursos específicos, dado né, a uma especificidade aí da rede que eles utilizam, né, por exemplo, tem uma especificidade assim muito interessante que é o cabo concêntrico, por exemplo, né, em que a fase ela fica no miolo do cabo e o neutro, né, se for monofásico, claro, né, e o neutro ele fica na armadura externa. Caso de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade, porém, eu não tenho conhecimento do terreno. Então, a gente vai ver o que vai ser, conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom. Então, o que vai ser feito nessa área agora? Vai ser feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Passa. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente certificar de que caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora Aí tá vendo? Ele falou, né, na atualidade, e é uma rede convencional de cabos nus, ó. Isso aqui, né, embora não dá para enxergar direito, é a rede de baixa tensão e logo acima é a de alta tensão. E vocês estão vendo que ó, o declive do terreno aqui, onde que está passando essa rede, né? Isso aqui na verdade é uma estrada de chão, né? É uma rede de distribuição rural, né? Aqui no caso, apesar dela ser trifásica, né? Porque tradicionalmente a maioria das redes rurais elas são monofásica no primário e trifásica, né, no secundário, com algumas exceções aí. Mas assim, ó, esse terreno é um terreno particular, então, né, provavelmente geralmente o pessoal da concessionária, quando tem um local para você passar uma redistribuição, né, principalmente uma redistribuição rural, a concessionária local ela faz a compensação. Ela paga, né, uma espécie de uma multa, né, vamos dizer assim, né, é como se ela estivesse comprando aquela faixa ali do terreno. Então ela negocia com o dono, aí caso, né, o dono, né, não aceite e tal, então eles fazem né, dão uma volta, né, faz uma extensão de rede. Hoje em dia aí com as leis ambientais, né, já chegou o caso, mas isso acontece mais com linha de transmissão, né? O pessoal fazer o quê? A transposição dessa rede, porque ali tem um local onde tem,
por exemplo, o cerrado, né? Ele é um bioma aí bastante particular, né? Não é fácil você tirar a vegetação do cerrado, por exemplo, né? Que ele é bem característico e transferir ela. Aí, dada essa dificuldade, eu tenho que o quê? Passar a rede por outro local. Já em alguns biomas em que a gente, né, pode fazer essa transferência, daí o pessoal utiliza aquelas máquinas, tem umas máquinas que ela arrancam as árvores, por exemplo, né? Eles arrancam as árvores, colocam em outro local e aí passa a rede por aquele lado, né? Ou seja, não fazem simplesmente o plantio em outro local das mesmas espécies de árvore, né? Eles transferem as existentes para outro local e aí passa a rede. Mas aí quando é um bioma particular igual o cerrado, né, você tem que ou entrar em acordo com o dono do terreno para fazer a faixa de servidão, né? Lembrando que a gente comentou na matéria anterior, né? Faixa de servidão seria o quê? Seria esse retângulo aqui onde você faz a limpeza, porque no decorrer aí da linha, a gente precisa, né, ter a certeza de que a distância padrão aqui do poste, né, dependendo aí do tamanho dele, tirando a parte que fica engastada, né, que fica aqui enterrada, eu tenho que manter essa distância para diminuir o efeito, aí dependendo também, aí a gente vai ver em outras matérias, né? Não é o caso dessa daqui em específico, né? Mas aí quanto maior a distância, você também vai aumentar o efeito não só indutivo, mas capacitivo da rede, ou seja, você tem que acrescentar no modelo matemático, né, mais variáveis, né, aí no caso você acrescenta capacitância, indutância, né, aplica os princípios lá do circuito RLC, que vocês aprenderam lá em eletricidade básica, né, também a admitância também. Então, assim, dependendo aí da distância, você tem que incrementar esse modelo matemático aí na fase de projeto, né? Que é a fase de você dimensionar, né? Pensar em tudo para você depois fazer a execução do serviço. Continuar aqui. Então, vocês estão vendo aí esse declive, né? Aí por que que eu parei também aqui? Por esse declive existir aqui, vocês estão vendo que é difícil. Ó, colocou a escada aqui, né? Mas dependendo aí, o que que eu tenho que fazer? Eu coloco o caminhão aqui, né? Retiro as patolas dele, né? Faço a estabilização. E aí, às vezes, eu tenho que utilizar o cesto aéreo aqui para poder fazer a execução correta do serviço. E quando eu falo correta, né? Além né, da maneira, né, igual na instrução técnica, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? Nunca pular os passos. Você também, principalmente, fazê-la com segurança. Eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás, por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno, né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha, para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito, era muito mais simples, né, e rústico. Exatamente. Né? Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então, hoje há uma prevenção muito maior. E as primeiras que existiam, né? Eu não sei se foi com vocês que eu ministrei outra disciplina. As primeiras que tinham tratamento anti-chama, ainda a manga era curta. Ainda tinha esse problema. Aí depois que veio essa japona, igual ele está usando aqui, com a manga longa.
os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então, a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes. Isso. É isso. Com certeza. Então, o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Então, pessoal, né, eu peguei mais esse vídeo aí, né, que a gente pode alinhar, né, com o assunto que a gente está falando aqui, né, de a parte de manutenção, né. Agora deixa eu... Só um minutinho. Essa tosse tá acabando, né? E a terceira aula que isso acontece. Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu achar aqui a... Vou baixar aqui o descritivo aqui. Então, do memorial, gente, eu falou, né? Eu dei uma olhadinha aí para formulário padrão, plano de manutenção. Então, ó, do memorial a gente falou na aula passada. Então, pessoal, deixa eu só baixar de novo aqui. Não deixei na nossa pasta. Ok, tô vendo aqui, pessoal. Então vamos passar um pente fino aqui, né? Que eu acredito que falta só mais uma aqui para a gente ver como é que ela é feita aqui. Então, tem dois contextos aqui, ó. Atividade 1, né? Beleza. Olha, esse foi o primeiro que a gente discutiu, né? Do relatório, né? O memorial descrevendo, até eu mostrei aquele memorial lá da JC Distribuição, né? Em conformidade com a NBR 5410, né? Que é o que? A Bíblia, né? Quem é desde o predial, né? Industrial, comercial, são as regras, né? Por exemplo, você não fazer uma manutenção simplesmente trocando um disjuntor aleatoriamente porque ele está desarmando. Você tem que saber, né? Você tem que procurar saber por que ele está desarmando. Provavelmente, né? Ou é uma sobrecarga, ou seja, eu estou colocando mais equipamentos naquele circuito do que ele suporta, né? Ou então está acontecendo, né, uma corrente ali de curto-circuito. Aí, lembrando que o curto-circuito, né, em função lá da primeira lei de Ohm, a corrente elétrica ela vai tender ao infinito, né? Então, é uma corrente muito alta, ou seja, ela vai extrapolar a corrente, com certeza, né, de qualquer disjuntor. Então, beleza, isso daqui a gente já comentou, né? Eu até mostrei prontuário não, né? Eu falei baseado no prontuário, né? Eu mostrei um memorial mais elaborado, né? Para vocês terem uma ideia aí. Aí deverá seguir as orientações de Danilo, né? E preencher a ordem de serviço referente, né? A
Esse SS aqui é relacionado a uma solicitação de serviço. Toda empresa, dependendo aí da demanda, né? A máquina, ela deu um defeito e aí a linha de produção, né? Sei lá, a linha de invase, ela deu uma parada. Daí o pessoal lá da linha de produção, geralmente, eu não digo nem quem fala operador, mas a gente às vezes tem a ideia de que ele está comandando tudo naquela hora, né? Às vezes o operador, ele fica apenas supervisionando o sistema, né? O sistema supervisório ali, ele fica ali na forma de uma IHM, né? De uma interface homem-máquina, ou às vezes até numa forma gráfica ali, dependendo, mostrando, né, os status do processo. Deverá preencher a ordem de serviço referente a uma solicitação, né? Geralmente é uma solicitação de serviço. De maior prioridade. Lembra que eu falei no prontuário das instalações elétricas, quando a gente faz, né, a inspeção visual, dependendo também faz a inspeção por ensaio, né? Vem com detector de tensão na carcaça dos quadros de distribuição, por exemplo, né? Para ver se eles estão, né, tendo potencial elétrico, né? Sendo que não é para ter, né? Ou seja, provavelmente a fase está tocando naquela carcaça e por algum motivo, né? Se o disjuntor não caiu, por exemplo, não deu corrente de curto-circuito. Então, as proteções, que no caso, na parte da baixa tensão é o disjuntor, às vezes um fusível tipo faca, aqueles com base E29, né, a mesma base aí da luminária, se ele não desarmou, ou se esse fusível não queimou, provavelmente é porque essa fase ela não está ali, a carcaça não está aterrada, ou seja, você tem só o sinal de potencial elétrico. Aí quando alguém toca ali sem utilizar uma luva, né, um equipamento de proteção individual ou coletiva, daí vai haver a eletrocução. Às vezes a eletrocução, por exemplo, ele toca numa parte aqui com a mão e outra, né? Ou seja, entre um braço e outro, às vezes entre o braço e a perna, dependendo do tipo, né, de toque aí da tensão de passo. Então, essa inspeção visual aí, né, geralmente o pessoal gera um cronograma de ações, né? Aí, principalmente do prontuário das instalações elétricas, vai ser gerado esse cronograma. Eu não sei se eu mostrei o modelo para vocês, só para vocês entenderem que, se eu não me engano, esse plano de manutenção é, eu posso dizer que é um cronograma mesmo. Quer ver? Eu vou mostrar um para vocês. Vou pegar aqui da estação Rádio Base da Vivo. Eu vou abrir só o cronograma em si. Deixa eu virar ele aqui, que ele está na posição vertical. Então, aqui, ó. Então, atividade 2, ó. Vai planejar a execução de cada etapa de manutenção. Ó. Lembre-se dos conceitos. Realmente isso aqui a gente não viu, a gente viu só da atividade 1, né? Então, vamos fechar isso da atividade 2, né? Que para na próxima aula a gente já fecha o da atividade 3, né? Aí depois é só tirar a dúvida. Então, esse cronograma aqui, ó, eu vou mostrar um modelo aqui, ó. Um modelo aqui para vocês, ó, de cada etapa de manutenção. Ó. Lembre-se dos conceitos dos tipos de manutenção, né? A gente tem manutenção preventiva, preditiva, aquela manutenção a corretiva, que algumas bibliografias chamam de manutenção por crise, né? Ou seja, aconteceu o problema, você vai lá e corrige, né? Ou seja, é o sinônimo aí para manutenção corretiva. Beleza. Aí aqui fala o contexto, né? O contexto 2, aí que o Henrique preencheu a ordem de serviço referente a duas solicitações feitas ao setor de manutenção.
E ao final dessa atividade, aí se reuniu com o Danilo para juntos tomarem ações necessárias para a intervenção. Após ler as OSs, né, elogiou o bom trabalho de investigação, porque você vai fazer o quê? Você vai fazer uma inspeção visual e uma inspeção por ensaio. Você, às vezes, usar um detector de tensão, né? Você vê lá um disjuntor, você não consegue saber qual que é a amperagem dele, às vezes, né, já está o decalque lá, ele já não tem uns que ele não tem nem aquele alto relevo, né? Então você não tem informações, às vezes no disjuntor ali não tem informação, sei lá, que tipo de curva que é esse, né? A gente tem a curva A, curva B, curva C, aí dependendo do tipo de máquina que aquele disjuntor protege, você tem uma curva, né, característica, às vezes é uma curva mais lenta, às vezes é de um acionamento rápido, né? Geralmente os acionamentos lentos são proteções para máquinas elétricas, né? Porque tem aquela questão, na hora que você dá o start ali na máquina, tem a corrente de pico, né? E depois ela diminui, aí às vezes o sistema pode entender que essa corrente de pico ela é um surto de tensão, né? E aí ele desarma. Se ele tiver a curva correta ali, ele não vai entender que aquilo é um surto, né? Ele sabe, ele está dentro dos parâmetros ali da curva, dependendo, às vezes, alguns ali, ele tem até um trim-pot ali para você fazer o ajuste, né? Ó, já abri, achei aqui o exemplo, né? Eu vou colocar a página inteira aqui, né? Aí a gente já vai finalizar com esse exemplo aqui, ó. Vou colocar os dois lado a lado, né? Vou pôr a tela inteira aqui, que aí fica mais fácil para vocês. Agora foi. Então, esse aqui, pessoal, aqui, ó. Aí tá falando, né? Que ele é um exemplo aí de um plano de manutenção. Então, esse daqui, ó, é um plano de manutenção que o nome dele é chamado de cronograma de ações, ou seja, ações para quê? Ações para executar essa manutenção, né? Então foi feita a visita, né, dessa estação rádio base, né, só para situarem vocês, né, é um transmissor de sinal de comunicações móveis, né, de celular. Então, aqui, nesses planos, geralmente, ele depende, né? Depende do tipo de programa que você usa, né? Geralmente, o pessoal utiliza aquele Microsoft Project, né? Então, aqui, nesse lado aqui, ó, tem as ações propostas, e aí cada, né, o membro ali daquela equipe que foram, aí, ó, ações propostas individuais, administrativas, né? Por exemplo, instalar esse GMG, né, para quem não está lembrado aí, ou quem não sabe, é um grupo motor gerador. Então, foi feito o prontuário aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tem 72 páginas. Nas páginas iniciais, eles mostram as fotos, né? Ou seja, lembra que aqui, ó, o Danilo, deixa eu ver, ó, ele até elogiou, ó, Danilo, após ler a ordem de serviço, elogiou o bom trabalho de investigação feito por Henrique. Então, o Henrique, ele, como se diz, ele correu lá o chão de fábrica, né, as dependências, viu as conformidades e as não conformidades, e aí fez um relato preciso, né? E esse aqui é um exemplo. Ah, professor, então eu tenho que fazer ipsis literis, né? Exatamente do jeito que você está mostrando. Não. Esse daqui é só um modelo, né? É uma ideia, né, para vocês fazerem de vocês, né? Então, esse P aqui é P de programado, ou seja, aqui são os meses, ó, janeiro, fevereiro, né? Então, sei lá, foi programado para instalar o grupo motor gerador numa sala adequada. Então, ao chegar a fazer a inspeção visual, né, foi constatado que o grupo motor gerador ele estava numa sala qualquer. Ele não estava em uma sala preparada, por exemplo. Então, foi programado, sei lá, para janeiro. Dependendo aqui, você pode colocar por dias, semanas, igual está lá no exemplo da folha de vocês, né? Então, você tem a programação
E aqui, esse R é de resolução, é de realizado. Então, você vai programar, sei lá, programa em janeiro ou programa nessa semana. O importante é que esse cronograma aí de ações ou cronograma de manutenção, indicando o que é para ser feito, a data que foi feito, né, o período, né? E esse daqui ainda tem uns incrementos a mais do que o que tem aí na tarefa de vocês, ó. Tem a tag de prioridade, né? É importantíssimo eu colocar um grupo motor gerador numa sala adequada? Com certeza. Você evita incêndios, por exemplo. Você evita, se o motor ele tiver bem condicionado, ele vai fazer na hora da combustão, a combustão completa, né? Ele libera o quê? Dióxido de carbono, CO2 mais água. Agora, quando esse motor ele não está bem condicionado, ele precisa, né, de uma manutenção, né? Então ele solta aquela fumaça preta, né? Que aí é o monóxido de carbono, que aí é pior. Independente se ele está soltando dióxido de carbono da combustão completa ou monóxido de carbono da combustão incompleta, esses gases aí, lembra, a nossa respiração, a gente pega o O2 e libera o dióxido de carbono, né? Ou seja, imagine uma sala fechada sem uma exaustão desse grupo motor gerador e esse dióxido de carbono ou monóxido de carbono fica em toda a área aí, né? É perigo, né? A pessoa, se ficar uma pessoa por muito tempo, ela vai chamar asfixia química. Ela aspira aquela grande quantidade de dióxido de carbono que está no ar e aí ele começa a sentir um cansaço, um sono. Na verdade, ele não está cansado, ele não está com sono, ele está asfixiado, mas ele não percebe porque isso é o quê? É gradual. Então, o ideal, né, é eu fazer a instalação desse grupo motogerador numa sala adequada. Então, ó, quem que vai ser o responsável? Ó, o pessoal da operação de rede. Qual a metodologia, né? Vai o quê? Ver um local adequado. Se não tiver um local adequado com alvenaria, né, instalações, né, civis, o que quer que seja ali adequada, você vai o quê? Vai construir nesse mesmo espaço, né, no espaço de trabalho dentro daquela estação rádio base, né? Então, a divulgação, né, dos resultados, né? Aí, geralmente, você tem um relatório informativo, tem empresa que no final do ano, ou a cada semestre, ou seja, a cada 6 meses, ou a cada trimestre, 3 meses, ou a cada bimestre, solta um relatório e também o profissional que faz o prontuário das instalações elétricas, ele faz o quê? A inspeção visual, faz a inspeção por teste e gera esse cronograma de ações aqui, né? Para essa manutenção preventiva, manutenção preditiva, e daí ele só vai o quê? Ele só vai chancelar esse cronograma aqui, assinando a RT de prontuário das relações elétricas, depois que essas ações elas foram feitas. Só depois disso é que ele vai fazer, ok? Então, ó, tem outro aqui, ó, colocar a legenda de identificação na parte interna dos quadros. Tem quadro de distribuição que a gente abre lá, não tem, né, tá, como se diz, tá tudo. Você não sabe que o circuito 1, o que que ele é, se é circuito de iluminação, se é circuito de tomada de uso geral ou tomada de uso específico, né? Então você tem que identificar aqui, ó, identificação da voltagem, tomadas, principalmente no ambiente industrial aí, você tem que colocar o nível de tensão. Na Ambev, por exemplo, né? Existe alguns circuitos lá que ele é 110 volts. Daí, os que são 110, né? Que é uma parte lá que é monofásico, 110. E aí as tomadas que têm a necessidade, eu estou falando da unidade aqui Goiânia, que tem a necessidade de você pôr 220, aí você vai pôr o quê? Duas fases 110, aí ele vira 220. Aí sempre, ó, o tipo de prioridade, se ela é tolerável, dá para você programar ela um mês ou uma semana e fazer na próxima, por exemplo, né? Ó, o tipo de ação, ó, ok.
tá faltando etiquetação, né, do, do valor de tensão, então você tem que fazer essa etiquetação. Então, ó, vão ter tantos itens quanto estiverem em não conformidade, né, com a NBR 5410, com a NBR 5419, né, a parte de aterramento, com a NR10 principalmente, né, que é segurança. Ó, tá vendo? Tem alguns aqui, ó, que ele cita o item, ó. Olha, documentação comprobatória de qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores da empresa. Ó, e terceiros, né, ou da própria empresa aqui, ó. Ó, essa prioridade é máxima, ou seja, imagina, chega lá o AFT, o Agente de Fiscalização do Trabalho, e descobre que seus eletricistas, né, o seu engenheiro de segurança, o seu técnico de segurança, eles são um bando de loroteiro, ou seja, eles estão fingindo que são profissionais, na verdade não são, né? É ferro para todo mundo aqui, ó. Então, por isso que é o quê? É máximo. Ó, em conformidade com a 5410 e com a NR10 aqui, ó. Aí. E aqui ainda está falando, ó, anexar, depois de fazer essas ações, anexar na juntada, né? Quando eu falo juntada, é uma linguagem jurídica, né? Ou seja, você vai fazer uma juntada de documentos, colocar essa comprovação, né? Aí, ó, colocar sinalização de advertência, né, da entrada, ó. Aí, perigo de vida, alta tensão. Então, ele foi encontrando uma série de não conformidades e gerou esse relatório no formato dessa planilha aqui. Pode ser uma planilha, pode ser um documento igual aquele documento lá da primeira atividade, né? Então, como se diz, o céu é o limite. Beleza? Então, pessoal, eu já vou fechando por aqui. E daí, na próxima aula, nós vamos ver sobre a próxima atividade, que é a atividade 3, tá bom? Então tá, pessoal, fiquem com Deus, né? E até relembrando, né, que essa aula de hoje foi a aula gravada, né? E nos vemos aí na próxima aula aí, no nosso horário, né, normal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.